Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no canal Caio Alemão. Muito legal que vocês estão hoje nesse vídeo. Muito obrigado por isso. Se vocês quiserem compartilhar esses vídeos que nós temos aqui no nosso canal, seria muito legal mesmo para honrar o nosso trabalho. Gente, talvez um ou outro de vocês ainda se lembram do ano passado, quando a nossa atual situação começou. Logo no início, o presidente francês disse para nós, para o povo, a gente se encontra numa guerra. Até ali, naquele momento, a gente não podia imaginar de que tamanho essa chamada guerra poderia ter, né? E, logicamente, vocês sabem também que sempre, no passado, na história, quando houve uma guerra, alguns saíram ganhando com isso, né? E a mesma coisa, já que a gente fala de uma guerra, e a mesma coisa está acontecendo agora, né? A maioria está perdendo, como sempre, e uma pequena partezinha está se aproveitando da situação, está tirando lucro, está crescendo, etc. Né? E uma coisa que a gente passa atualmente, na verdade, se a gente olha para a história, a gente só conhece depois que houve uma guerra mesmo, né? Que trouxe pobreza, que trouxe bastante problemas para o povo, né? E coisa parecida a gente está enfrentando agora. Escutam bem, as matérias-primas e bens intermediários que eram considerados como garantidos e disponíveis em grandes quantidades antes da pandemia estão subitamente em falta. Os preços estão disparando. Sobre esse acontecimento já falei em vários vídeos para vocês, da madeira, do plástico, de metais, etc. Alguns de vocês que trabalham nesses setores devem ter também percebido, né? Ou aqueles que, como a gente também aqui, estava querendo construir uma coisa, um galpão, uma coisa assim, e sentiu que os preços se levantavam. As razões para a escassez são muitas, tanto do lado da oferta como da demanda. Sempre tem isso também, né? Devido à pandemia de corona, a produção foi paralisada em todo o mundo. Depois houve interrupções no transporte de contêineres, não apenas o acidente do canal de Suez, mas também o congestionamento nos portos e a escassez de contêineres. O acidente do canal de Suez, a gente também deveria questionar esse assunto, esse chamado acidente, né? Agora, a demanda por bens de consumo aumentou acentuadamente em todo o mundo. O comércio está se expandindo muito fortemente e agora está em um nível mais alto do que antes da pandemia. Portanto, reduzimos a produção e a demanda voltou a crescer, mas não de forma sincronizada em todos os setores e regiões do mundo. Uma análise do Instituto Info também mostra que os preços dos navios porta-containers subiram enormemente com menor capacidade. Quer dizer, os containers menores tiveram uma maior alta de preços por serem mais flexíveis, né? Deixa eu ver. Como resultado da crise, algumas rotas não estão mais sendo utilizadas como antes, já que os fornecedores estão se concentrando nas rotas principais. É lógico, né? Que primeiro, onde se encontra mais
lucro, né? Isso são as rotas principais e também são os mais necessários, né? Alguns navios chegaram mesmo, escutam só, a retornar à China vazios dos Estados Unidos para carregar mercadoria lá mais rapidamente e reexportá-la para o Ocidente. Portanto, o mercado de navios porta-containers não tem sido ágil o suficiente para se ajustar ao movimento ascendente do comércio mundial. Existem diferentes fatores no trabalho. Primeiro, há algumas concentrações no mercado no transporte de containers. Como a gente convive em todo o mundo é a mesma coisa, a centralização de poderes, né? A gente pode ver qualquer setor, né? A centralização vem aumentando há anos, gente. E a mesma coisa aconteceu no setor de transporte de cargo via container. Em segundo lugar, os navios porta-containers têm se tornado cada vez maiores, o que foi, naturalmente, uma grande discussão no desastre do Suez. O enorme aumento da capacidade, naturalmente, tem economias de escala positivas nos ganhos. O enorme aumento da capacidade tem economias de escala positivas nos ganhos. Lógico. Vocês sabem, né? A gente vive aqui no mundo de mais rápido, maior e cada vez mais expandir, porque aí pode ganhar mais. Desculpem o barulhinho, eles vêm cortando as cercas vivas que todo mundo, muitos deles têm, né? Então, desculpem o barulho ali. Hoje nem dá para ouvir os cantos dos pássaros, né? Isso agora, cada dia que passa, vem diminuindo. Porque nós estamos chegando a meados de junho, final de junho, início de julho. Aí os pássaros vão indo para o mato, para as áreas mais altas, certo? Por isso, cada vez menos a gente escuta os passarinhos. Além disso, eles também, muitos já criaram os filhotes, né? E assim adiante. Deixa eu ver onde é que fiquei agora. Eu vou repetir, né? Em segundo lugar, os navios porta-containers têm se tornado cada vez maiores, o que foi, naturalmente, uma grande discussão no desastre do Suez. O enorme aumento da capacidade, naturalmente, tem economias de escala positivas nos ganhos. Por outro lado, no entanto, perde-se a flexibilidade como resultado. Isso significa que nem todos os portos são servidos porque os cargueiros gigantes só podem carregar ou descarregar seus containers em alguns poucos portos. Esses são os fatores estruturais independentes da pandemia, mas também servem como fatores explicativos do porquê de termos agora esse efeito de estrangulamento no transporte. É lógico, como sempre também na área de transporte via navio, tem o caminho cada vez maior e os portos têm que crescer junto, cada vez tudo maior. E é um absurdo, né? Que já vinha falado para vocês dos colonos que produzem leite cada vez maior. Eles têm centenas de vacas que quase não conseguem mais sobreviver. E a mesma coisa se encontra em todos os setores. E se os portos não crescem junto, então não são mais atendidos, né? Muito triste tudo isso. A gente vive num absurdo de mundo que não tem mais explicação
por que a gente reage dessa maneira. Bom, a razão é dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, né? Metade das empresas tem dificuldades com a entrega desculpem. Metade das empresas tem dificuldades com a entrega de produtos intermediários. Entretanto, os setores são afetados de forma muito diferente por essas faltas de material. Provavelmente, mais severamente, a indústria automotiva por causa de escassez de semicondutores e produtos plásticos. Mas também equipamentos eletrônicos por causa da escassez de cavacos e setores como móveis ou madeira e cestaria por causa da escassez de madeira. Também foram relatadas faltas de artigos de borracha e plástico. Sobre o mesmo já falei em outro vídeo, né? Problema, como eu já falei antes, é a concentração de mercado no transporte de contêineres. Escutam só. 3 empresas ou alianças controlam efetivamente 83% de todo o mercado, o que é uma enorme concentração. 3 empresas, 83% do mercado. Então vocês podem ver que dificilmente alguém vai poder abrir um negócio e um comércio mundial sem trabalhar junto com essas 3 empresas. Então dependemos disso. Lembram? Aqui na telecomunicação nós temos 3, 4 grandes empresas só. Nós temos o Amazon, que é uma empresa que domina o mundo. Nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, nós temos o Google. Entende? Então a mesma coisa acontece no transporte de navios. As exportações da China haviam caído 7,2% no primeiro trimestre de 2020, mas já estavam de volta com 9,6% no terceiro trimestre. Muitos agora vão dizer, e ninguém questiona isso. Exatamente. E em até 11,5% no quarto trimestre, enquanto outras regiões do mundo ainda estavam lutando com as consequências da crise. E na União Europeia, por exemplo, as exportações ainda caíram em 5% no terceiro trimestre do ano passado. Isso significa que a demanda por esses bens intermediários aumentou significativamente lá antes da Europa. Nos países em desenvolvimento, a situação é ainda mais dramática. Na África ou na América Latina, as exportações no quarto trimestre de 2020 ainda eram significativamente inferiores do que antes da corona. Também deve ficar claro para nós que, exceto em termos de guerra, nunca estivemos numa situação em que a produção tenha sido quase completamente paralisada em todo o mundo. Isso pela primeira vez na história. E a gente tem que lembrar que numa guerra, quando existe até nas Primeira e Segunda Guerra Mundial, se falava de guerras mundiais, mas na verdade uma boa parte do mundo não foi afetado do jeito que agora, com essa crise atual, está sendo afetado praticamente o mundo inteiro, né? O fato de muitas cadeias de abastecimento terem sido interrompidas ou ainda estarem prejudicadas é a consequência lógica. As fronteiras foram até mesmo fechadas, mesmo dentro da União Europeia. Levará algum tempo até que a economia global volte a funcionar completamente sem problemas, né?
Se eu me lembro, nos últimos 20, 30 anos, aqui na União Europeia fizeram de tudo para deixar cair os controles nas fronteiras. 2015, quando nós tivemos a onda de imigração aqui na Alemanha, 2015, 2016, disseram para nós que não tinha como fechar as fronteiras da Alemanha. Porque a gente faz fronteira com muitos países, então não tem como fechar. Sabe, falaram para nós. Agora, nesse ano que passou, fecharam as fronteiras. E ninguém falava que não podia fechar as fronteiras. Fechavam sim. Então vocês veem que a gente vive num mundo de enganação, de manipulação, gente. E isso tem que irritar, né? Deixa eu só repetir. As fronteiras foram até mesmo fechadas, mesmo dentro da União Europeia. Levará algum tempo até que a economia global volte a funcionar completamente sem problemas. É por isso que estamos vendo esses gargalos agora. Portanto, primeiro houve uma redução muito acentuada na produção, enquanto agora estamos vendo um boom novamente. Houve um aumento abrupto de demanda no mercado de chips e também houve eventos extraordinários que reduziram a oferta. No Japão, uma fábrica ardeu e no Texas, um evento climático extremo encerrou a produção por um tempo nesse período. Lembrando também que o país de Taiwan também tem uma das maiores fábricas de chips eletrônicos, que eles tiveram bastante problemas com água, até que tinham que pegar água que era para a população, para então poder funcionar essa empresa novamente. Talvez um ou outro ficou sabendo disso. Por razões de custo ou de economia de escala, faz sentido utilizar navios de grande porte. Mas a frequência dos navios em muitas rotas vem diminuindo há anos, limitando a flexibilização. Para a União Europeia, isso é extremamente significativo, já que, por exemplo, quase 80% das exportações da União são enviadas para países terceiros. O comércio alemão também é muito dependente do transporte de contêineres. Vocês sabem que aqui a Alemanha, uma nação grande de exportação, se encontra hoje em terceiro ou quarto lugar do mundo. Então depende muito desses contêineres. Mas talvez, se a gente vê essa atual situação, a gente deveria se perguntar se não seria bom ter os fornecedores disso tudo aqui mesmo dentro da Europa. Isso é uma questão que deveria analisar. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo apoio ao nosso canal. Até mais, gente.